vi a minha vida se ramificando à minha frente como a figueira verde daquele conto. Da ponta de cada galho, como um enorme figo púrpura, um futuro maravilhoso acenava e cintilava. Um desses figos era um lar feliz com marido e filhos. Outro era uma poeta famosa. Outro, uma professora brilhante. Outro era E.G., a fantástica editora. Outro era feito de viagens à Europa, África e América do Sul. Outro era Constantino e Sócrates e Átila e um monte de amantes com nomes estranhos e profissões excêntricas. Outro era uma campeã olímpica de remo e acima desses figos havia muitos outros que eu não conseguia enxergar. Vivi sentado embaixo da árvore, morrendo de fome, simplesmente porque não conseguia decidir com qual figo eu ficaria. Eu queria todos eles, mas escolher um significava perder todo o resto. Enquanto eu ficava ali sentada, incapaz de tomar uma decisão, os figos começaram a encolher e ficar pretos, e um por um desabaram no chão aos meus pés. A Redoma de Vidro é um dos livros que eu mais amo em toda a minha vida e era um ultraje eu nunca ter feito resenha dele aqui no canal. Bom, pelo menos hoje eu tô aqui para reparar esse erro gravíssimo. A Redoma de Vidro é o único romance publicado pela Sylvia Plath e pode-se dizer que ele é uma espécie de ficção autobiográfica. A personagem principal não é exatamente a Sylvia, porém compartilha com ela muitas experiências, muitos dilemas, angústias, inquietações, como por exemplo o histórico de doenças emocionais psiquiátricas, passando pela estadia em um hospital psiquiátrico e até as tentativas de suicídio. A Redoma de Vidro vai contar então a história da Esther Greenwood, uma estudante exemplar que acaba ganhando uma bolsa para ir estagiar em Nova York em uma importante revista feminina. Então é um emprego assim super glamuroso, super invejável, que era o sonho da vida dela e de muitas das amigas dela, e ela parecia estar no auge. E no início ia tudo bem, desde a expectativa de um futuro promissor para ela até a intensa vida social, que era algo incomum para uma menina vinda dos subúrbios de Boston. Parecia que nada podia dar errado naquele momento, mas desde o início a gente sente a inquietude da personagem, as dúvidas que ela tem em relação a priorizar ou a carreira ou a sua vida como, sei lá, esposa, dona de casa. Era uma época em que era uma coisa muito marcada, esses papéis sociais da mulher não coexistiam tão bem quanto coexistem hoje. Não que hoje seja, enfim, você entendeu? Mas é meio que você precisava escolher se você queria se dedicar a ser uma profissional bem-sucedida, trabalhar fora e tudo mais, ou você viver para o seu lar, para os seus filhos, para a sua família. Então isso está o tempo todo rondando a Esther. A metáfora da figueira diz muito isso, né? Ela mostra as dúvidas que ela tem em relação ao futuro dela, as muitas possibilidades e como ela não consegue lidar com aquela quantidade de possibilidades. E em determinado momento a gente começa a perceber, e a própria personagem começa a perceber, que as coisas não estão indo assim tão bem. Era pra ela estar vivendo assim o verão da vida dela, o auge, o ápice, mas tudo que ela queria era ficar na cama e apenas existindo, nada lhe dava prazer, nada lhe empolgava mais, ela não conseguia mais aproveitar aquela experiência que era para ser tão boa. Alguma coisa durante aquele verão acaba servindo como gatilho e ela começa então a entrar num processo sem volta de apatia, de isolamento, que é o que ela chama de a redoma de vidro. Dentro dessa redoma de vidro, ela não consegue ser atingida pelo que vem de fora, seja para o bem, seja para o mal. Então, ao mesmo tempo que essa redoma a mantém protegida, também a mantém ausente de tudo que a rodeia.
ela começa a ficar cada vez mais calada, mais introspectiva, cada vez mais distante de tudo, presa na sua própria falta de ânsia, que é basicamente o que acontece com uma pessoa que está passando por um processo de depressão. E tem uma parte que isso fica muito claro para o leitor, que ela vai dizer assim: me sentia muito calma e muito vazia, do jeito que um olho de um tornado deve se sentir, movendo-se pacatamente em meio ao turbilhão que o rodeia. E isso meio que resume o estado de espírito da personagem. Ela não estava exatamente triste, ela simplesmente não estava nem aí. E essa apatia vai se agravando gradativamente até ela entrar em colapso. Então ela vai finalmente tentar cometer suicídio e vai acabar sendo internada em um manicômio, onde ela vai tomar choque elétrico, vai passar por um monte de experiências terríveis e traumatizantes, mas vai lentamente se restabelecer e tentar se autoconhecer, se descobrir, né? Descobrir quem ela é, o que ela realmente quer. O livro não tem uma super mensagem positiva de uhul, vai dar tudo certo, mas pelo menos ele deixa uma esperança de que talvez a redoma de vidro não seja inquebrável. E esse livro me tocou tão profundamente quando eu li, porque eu me identifiquei absurdamente com a narrativa da Esther. Eu me conectei com as impressões dela, com as dúvidas existenciais dela, com os dilemas de o que fazer da vida, com as incertezas, com o sofrimento, com a apatia. E embora não seja assim uma coisa que eu super fique falando pros outros porque, sei lá, não interessa, tem um histórico de depressão que vem, sei lá, mais de 15 anos. E hoje eu me considero controlada, relativamente estável, mas já teve momentos em que eu me senti exatamente como a Esther. E eu ainda me sinto assim algumas vezes, quando eu tenho crise, quando eu tenho recaída, que é aquela falta de perspectiva, a coisa de não ter vontade nenhuma de sair da cama, de só querer ficar presa ali no casulo, protegidinha, de não saber, não fazer a menor ideia do que fazer da minha vida, porque nada parecia me motivar o suficiente. Enfim, eu sei o que é estar em uma redoma de vidro e tentar desesperadamente sair dela, mas o vidro sequer trincar. E esse é um livro que eu definitivamente não te recomendaria para ler caso você esteja em crise, caso você esteja passando por uma situação delicada na sua vida, esteja sensível, porque é um livro que vai desgraçar a sua cabeça, que vai te deixar na bad, mas também vai fazer você pensar muito sobre você mesmo, sobre a vida, sobre o mundo, enfim, sobre muitas coisas. É uma leitura que realmente me transformou, mas me trouxe coisas muito dolorosas. Então é um livro sobre o qual eu tenho muita dificuldade de falar até hoje, 3 anos depois de ter lido. Eu não poderia terminar essa resenha sem mencionar a escrita incrível da Sylvia Plath. Ela consegue fisgar o leitor com as palavras de uma maneira impressionante. Ela tem sempre as melhores metáforas para tudo, e depois que eu terminei de ler A Redoma de Vidro, eu fui atrás de ler os poemas da Sylvia Plath, eu fui atrás de ler os diários dela, e hoje eu acho que eu leria qualquer coisa que essa mulher escrevesse. Eu adoraria que ela tivesse publicado outros romances, mas infelizmente ela cometeu suicídio assim que o livro foi publicado. E eu acho que essa informação deixa a leitura ainda mais intensa e dolorosa. Eu acho que A Redoma de Vidro é sim sobre a dor de ter que lidar com problemas mentais, psiquiátricos e todo o seu estigma, mas também é sobre a dor de amadurecer, de se autodescobrir, de aprender a fazer as suas próprias escolhas. Se você gostou desse vídeo, me dá um like para me ajudar na divulgação. Se você já leu Sylvia Plath, me conta o que você achou nos comentários desse vídeo, porque eu vou adorar continuar a discussão por lá.
Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Se já for inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. E muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Para a pessoa dentro da redoma de vidro, vazia e imóvel como um bebê morto, o mundo inteiro é um sonho ruim. Um sonho ruim. Eu lembrava de tudo. Talvez o esquecimento, como uma nevasca suave, pudesse entorpecer e esconder aquilo tudo. Mas aquilo tudo era parte de mim. Era a minha paisagem.